Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. Glória a Deus pela sua vida que se encontra aqui essa noite. E louvar a Deus pela vida do nosso irmão André. Eu creio que, se não me falha a memória, eu te vi cantando no evento, no culto ao ar livre. Foi uma bênção e me sinto honrado em ter você aqui juntamente conosco essa noite também. Deus abençoe sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, que nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-los de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Permanecer inabaláveis. Glória ao nome do Senhor Jesus. O tema dessa mensagem de hoje é resistindo no dia mau. É certo que o dia mau, ele chega para todos nós, ele chega para quem é cristão e também chega para aquele que não é cristão. Mas vamos ao contexto desta história, vamos ao contexto desta narrativa bíblica. Primeiramente, nós precisamos entender que na segunda viagem do apóstolo Paulo para Éfeso, foi uma passagem muito rápida, de forma muito ligeira. Mas sempre que Paulo estabelecia uma igreja e que ele não ficava, ele sempre deixava alguém para cuidar. E nesta feita, Paulo simplesmente deixa aos cuidados de Priscila e Áquila, um casal muito cooperadores na obra de Deus em relação ao que diz respeito à igreja. E depois de algum tempo, Apolo também passou por ali, pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, e o povo do Senhor ia crescendo, a igreja ia se multiplicando, o número de cristãos estava aumentando cada vez mais. E nós percebemos isso em Atos, capítulo de número 18, versículo 28, que fala em relação à crescente no que diz respeito à igreja. E na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai retornar a Éfeso. Ele passa simplesmente cerca de 3 anos ensinando e doutrinando aquele povo vai crescendo, vai adquirindo conhecimento do que diz respeito à obra de Deus, à palavra de Deus, conhecimento de Deus, no que diz respeito à questão da igreja, ao surgimento da igreja. Paulo vai ensinando, Paulo vai doutrinando, Paulo vai explicando em relação. Porém, Paulo não consegue permanecer também por causa que, devido à sua mensagem, o povo começa agora a evangelizar. E por causa da evangelização, acaba acontecendo um grande tumulto. Por quê? Porque aqueles que são contra o avanço da obra de Deus sempre vão tentar de alguma forma paralisar, sempre vão tentar de alguma forma impedir o bom crescimento da palavra de Deus. Então, aquele cristianismo, aquela religião acaba tomando uma proporção que vai simplesmente causar medo daqueles que estavam ali devido à grande perda de venda no que diz respeito àquilo que eles faziam, aquelas estatuazinhas pequenas, a grande deusa Diana, a adorada entre eles. Mas simplesmente quando isso acontece, Paulo ele se retira. Para quê? Para que o alvoroço não continuasse tanto e Paulo até mesmo não viesse a perder a sua vida. E quando Paulo ele vai retornar outra vez para a cidade de Éfeso, simplesmente nós vamos encontrar ali que Paulo ele vai chamar os presbíteros da igreja, os anciãos da igreja, e ele vai falar a respeito de algumas coisas que aconteceriam. Paulo se encontra com eles em Mileto e vai falar a respeito da sua saída, das coisas que acabariam se infiltrando dentro da igreja do Senhor.
Paulo vai falar a respeito dos lobos que simplesmente se infiltrariam dentro da igreja. Paulo fala daqueles que não teriam cuidado em relação ao rebanho do Senhor. E Paulo vai simplesmente falar a respeito dessas coisas para que eles ficassem alerta, que eles ficassem atentos. E quando nós chegamos na carta em si de Éfeso, a qual Paulo ele vai escrever no ano de 60, 62 depois de Cristo, Paulo ele está simplesmente dentro de uma prisão em Roma. E dentro de uma prisão, Paulo vai escrever essa carta. E Paulo vai falar a respeito das doutrinas eclesiásticas. Paulo fala sobre o mistério da igreja. Paulo ele vai revelar coisas a quais o próprio Deus revelou de forma direta para ele. Porque nós sabemos bem que o apostolado de Paulo, ele não veio de forma terrena, mas o próprio Cristo o vocacionou para essa grande obra. Paulo não recebeu o evangelho de homens, Paulo recebeu a revelação do evangelho diretamente de Jesus Cristo. Paulo teve esse grande privilégio, como muitos dos apóstolos também tiveram. Então o apostolado de Paulo é um apostolado legítimo, e Paulo ele doutrinava a igreja com tanta ênfase, que a igreja a qual Paulo doutrinava era uma igreja que se fortalecia na graça e no conhecimento. Eu sei que a gente vai perceber que algumas igrejas deram mais trabalho do que outras, como por exemplo a igreja de Coríntios. Mas a gente precisa entender que dando trabalho ou não dando trabalho, Paulo sempre chamou elas daquilo que elas são, igreja de Jesus Cristo. Existem pessoas que vão dar mais trabalho do que outras, mas por isso ela não deixa de fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Existem pessoas que não dão tanto trabalho, mas tem aquelas pessoas que dão muito mais trabalho do que outras, mas não deixa de ser igreja, não deixa de ser membro do corpo, não deixa de fazer parte da igreja de Cristo. Porque existe essa grande questão, porque a igreja ela é composta de pessoas, temperamentos diferenciados, emoções diferenciadas, mas todos nós fazemos parte desse corpo, e o corpo é de Cristo. E se o corpo é de Cristo, não somos nós que removemos ou tiramos alguém, ou decretamos que tal pessoa é desqualificada pelo fato de dar muito trabalho. Não, Deus chama quem Ele quer, o corpo é dele, a igreja é dele, Ele quem comprou, foi Ele quem redimiu, e foi Ele quem pagou o alto preço pela minha vida e pela tua vida. Cada um que está sentado aqui essa noite não é por mérito, na verdade é mais por demérito, porque não tínhamos valor algum, estávamos simplesmente mortos nos nossos pecados, mas Deus prova o seu amor enviando o seu Filho, quando nós estávamos ainda mortos, para morrer no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, na presença de Deus, fazendo parte da igreja, membros desse corpo místico de Cristo, chamado de igreja. Então não tem mérito, então não tem honra nenhuma, então não tem merecimento, então não tem, eu sou digno, não tem digno aqui. Digno somente é o Cordeiro, que foi morto de receber a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Digno de alguma coisa aqui essa noite é somente Ele. Então Paulo escreve uma carta para a instrução da igreja. Primeiramente ele começa com a doutrina. Depois da doutrina, Paulo vai explicar como eles deveriam viver na prática. Eu não quero me ater dentro dessa parte. Eu quero focar no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 6, é quando Paulo ensina a forma e a maneira com a qual a igreja redimida pelo Senhor deve viver. E quando Paulo começa o capítulo 6, a partir do versículo 10, ele começa dizendo: quanto o mais, em que Paulo ele está finalizando a carta, Paulo está dando as suas palavras finais. Então ele começa dizendo no versículo 10: quanto ao mais, como quem diz, para a conclusão de tudo aquilo que eu já venho falando, revestidos no Senhor e na força do seu poder. Eu gosto de um livro que se chama A Arte da Guerra, de um grande líder chamado Sun Tzu.
ele vai escrever algo que é muito interessante e que eu considero relevante para a minha e para a sua vida, no que diz respeito a batalhas, no que diz respeito à guerra. Sun Tzu foi um grande general, estrategista e filósofo. Ele vai fazer uma citação nesse livro dizendo que se nós conhecermos ao nosso inimigo, mas nós desconhecermos a quem nós somos, a nossa chance de prevalecer contra ele é de 50%. Ele vai continuar dizendo que se nós desconhecermos ao nosso inimigo e desconhecermos a quem nós somos, a nossa chance de ganhar a batalha ela é totalmente zero. Mas se nós conhecemos quem somos e se conhecemos ao inimigo ao qual nós estamos lutando contra, então a nossa vitória ela é certa e ela é garantida. Um dos grandes problemas é que nós costumamos a colocar a culpa em muitas coisas pelo fato de não conseguirmos ter aquilo que é o discernimento certo dentro da batalha a qual nós estamos envolvidos. Todo cristão vive em batalha, todo cristão vive em guerra. Eu sei que a gente costuma dizer que a igreja ela é um hospital. De fato, a igreja ela serve como um hospital também. Mas se nós olharmos para dentro da Bíblia, para dentro da palavra de Deus, a igreja ela é sempre mais demonstrada e mostrada dentro de um campo de guerra do que qualquer outra coisa. A questão é que o hospital ela faz parte de um compartimento dentro da igreja, mas o cristão ele está em guerra. Todo cristão ele é soldado. O conselho de Paulo a Timóteo é: Timóteo, vem combater comigo o bom combate do evangelho de Cristo. Por quê? Porque todo cristão que foi chamado, ele foi alistado para um grande exército. Que exército é esse? É o exército do Senhor Jesus Cristo, cujo ele é o próprio general de guerra. Ele é quem dá a estratégia, é ele quem mostra como a batalha vai ser conduzida, é ele quem vai te dar a explicação em relação ao adversário ao qual você está enfrentando, para que você não deposite energia se gastando dentro de uma batalha a qual não é o alvo correto e não é o adversário certo a ser combatido. Então existe um desgaste de força, muitas vezes desnecessária, pelo desconhecimento contra quem estamos lutando e contra quem estamos guerreando. Mas antes de entrar em qualquer batalha, antes de entrar em qualquer guerra, a palavra de Paulo é: revesti-vos do Senhor e na força do seu poder. Está indo para a batalha, tem que ter revestimento. Está indo para a guerra, tem que ter revestimento. Está indo para o campo de batalha, tem que ser revestido de poder e da força do Deus ao qual você serve, porque o general de guerra ele está à disposição para dar força ao cansado, para levantar o caído e para te ajudar no meio da tua guerra. Somente lembre que você precisa se revestir no Senhor e na força do seu poder. Revestimento, quando a gente vai olhar essa palavra, é você ser mais capacitado pelo poder daquele que é a própria fonte que jorra sobre a tua vida. Então o conselho do apóstolo Paulo é: revistam-se do Senhor, revistam-se da sua força e também na força do seu poder. E como que nós vamos adquirir esse revestimento? É quando você dobra esse teu joelho no chão, é quando você coloca a tua cara no pó, é quando você reconhece que no meio dessa batalha você não tem força suficiente. É como no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando Josafá em oração vai dizer: Senhor, nós não temos força contra o nosso adversário, nós não temos força
continua dizendo: revestimos de toda a armadura de Deus. Quando Paulo diz isso, revestimos de toda a armadura, o termo que ele utiliza é panóplia, que significa você utilizar a armadura simplesmente por inteiro. Quando Paulo fala isso, Paulo está dizendo: não pegue apenas uma peça da armadura. Entenda que nesse caso vocês precisam ser fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, mas vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Vocês precisam estar totalmente todo equipado para aquilo que vocês hão de enfrentar, porque sabemos que nas nossas lutas e nas nossas batalhas, grandes são os adversários que se levantam nas nossas vidas. No nosso dia a dia, não existe um dia na vida do cristão que ele não passe por uma peleja, que ele não enfrente uma guerra, que ele não enfrente uma batalha. E olha que tem pessoas que passam por guerras que fazem anos e anos e ela está no mesmo processo. Ela se encontra na mesma batalha, ela se encontra na mesma guerra, ela se encontra até mesmo vindo ferida de guerras e guerras, batalhas e batalhas, mas não tem problema, porque hoje é noite até mesmo de Deus trocar a tua armadura, porque talvez a armadura de 2022 não serve mais para o ano de 2023, mas não tem problema, no arsenal de Deus não falta armadura, no arsenal de Deus não falta equipamento de guerra. Talvez algumas peças se desgastaram, talvez algumas peças não são mais utilizáveis dentro da batalha a qual você está, e talvez até nessa nova batalha a qual você vai enfrentar é necessário equipamento novo, mas o céu está gritando aqui essa noite: eu tenho um recurso novo para a tua vida, eu tenho uma armadura nova para a tua vida. Nessa tua batalha eu estou trocando a tua veste, eu estou trocando a tua armadura. O teu inimigo pensa: está cansado, agora eu derrubo ele, agora eu derrubo ela. A armadura está totalmente acabada, totalmente desgastada, mas pregue ao Deus do céu na minha boca: eu vou trocar a armadura de crente hoje nesta igreja. É mais. Erebau acando reba suricando ereba xéria. Glória a Deus, aleluia. A gente precisa entender que dentro desse campo de guerra, essa zona de batalha, a luta a qual eu e você travamos é uma luta ferrenha, é uma luta muitas das vezes macabra, é uma luta que a gente sente a opressão, a gente sente a perseguição, e o diabo ele pode se utilizar até mesmo de pessoas para te perseguir, ele pode se utilizar de pessoas para te ferir, mas tem outras coisas que o diabo pode usar em favor dele. Ele pode usar a tua mente. Se você não tiver a tua mente guardada em Deus, o diabo ele pode potencializar muitas coisas que você sente aí dentro, e você está pensando: meu Deus, o que está acontecendo? É que por não conseguir confiar em Deus, os teus pensamentos, aos quais o diabo está vendo uma brecha, ele vai buscar potencializar, e você entra nessa guerra mental e você só se sente para baixo, você não consegue ver uma saída, você não consegue enxergar um novo horizonte, e não consegue enxergar uma perspectiva dentro da presença de Deus. Então, por isso, muitas pessoas se sentem oprimidas no campo mental, outras pessoas sentem a opressão no campo espiritual. Ela sente que a guerra está perto, ela sente a batalha acontecendo, e ela percebe que muitas pessoas estão sendo usadas e influenciadas pelo adversário para perseguir a vida dela. Eu não estou pregando aqui essa noite para alguém que nunca viveu isso, eu estou pregando para quem já viveu, para quem vive e para quem está passando neste momento por uma situação como essa. Mas a palavra
Quem é o nosso adversário? Será que é o irmão que está sentado do teu lado? Será que é o teu esposo? Será que é a tua esposa? Será que é o teu filho? Será que é a liderança da igreja? Será que é o teu pastor? Quem é o teu adversário? Será que é o vizinho fofoqueiro? Será que é o macumbeiro, feiticeiro? Quem é? Porque até Pedro foi usado pelo diabo. Porque não vigiou e emprestou a boca dele para o diabo. Vou falar algo para você aqui. Tem muita gente que prega que Deus quer só o coração. Deus não quer só o coração. Ou Deus te quer por completo, ou Deus não te quer para nada. Porque o que adianta tu dar o coração e empresta a boca para o diabo? Aí não dá certo. O que adianta Deus ter o teu coração, mas a tua mente o diabo usa do jeito que ele quer? O que adianta Deus ter o teu coração, mas a tua perna anda por lugares a qual Deus não andaria? O que adianta você entregar o coração, mas a tua mão toca naquilo que Deus não tocaria? Então Deus está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que isso quer dizer? Deus não quer metade, Deus quer por inteiro. Salmo 103 vai dizer: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Sabe por que o judeu ora se mexendo para um lado, se mexendo para o outro? Porque ele entende: tudo que eu sou, tudo que há em mim, toda a minha tricotomia, espírito, alma e corpo, adora e glorifica o nome do Deus vivo. Eu quero te pegar uma coisa essa noite: se entregue por inteiro, se renda por inteiro, adoração é por inteiro, culto é por inteiro, vida com Deus é por inteiro, todas as áreas da tua vida Deus quer por inteiro. Deus não quer só um pedaço, só uma parte, Deus quer por inteiro. Porque no campo de batalha, se uma parte não pertence a Ele, tu pode vacilar e essa parte vai te prejudicar. E quando a gente vai olhando, a gente vai começando, pela palavra de Deus, a perceber que o nosso adversário não é o irmão que está do nosso lado. As coisas começam a fazer sentido, a gente começa a ter um melhor discernimento em relação às nossas batalhas. Porque Paulo vai dizer: a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta, ela não é contra sangue. E aí você já entende: a minha guerra não é contra o meu irmão. Paulo usa a palavra luta porque ele está se referindo à luta entre dois romanos da época, a qual simplesmente quando um era derrubado no chão e o outro estava por cima, simplesmente o enforcando, é quando ele não tinha mais o que fazer. É Paulo dizendo: então aí ele entendia que venceu a guerra, venceu a batalha. Mas Paulo está dizendo: vocês são igreja, vocês são irmãos, não é para um estar guerreando contra o outro. Não existe a questão a qual eu quero estar bem, mas não te quero bem. Não existe isso. Não existe essa: eu não gostei do jeito que ele fez, eu não gostei do jeito que ela fez, agora eu me torno inimigo dele, eu me torno inimigo dela. No corpo de Cristo não tem inimizade. No corpo de Cristo não existe uma divisão. No corpo de Cristo não tem quem canta melhor. No corpo de Cristo também não tem quem canta ou prega melhor. Não tem quem ora melhor. Não tem quem adora melhor. Não tem quem serve melhor. Não tem quem faz melhor. Não tem o maioral, não tem o bom, não tem o grande. Na presença de Deus tem somente servo e adorador. A palavra de Deus não está dizendo que Deus procura os grandes, não. Eu procuro os verdadeiros adoradores que
Eu sei que eu estou pregando aqui, tu pode estar ferido. Estar ferido não é sinal que perdeu a guerra. Mas tu continua ainda vivo no campo de batalha. Nós precisamos estar atentos e alerta, por quê? Porque 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro vai escrever dizendo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. O diabo anda à espreita, irmão. O diabo anda ao nosso derredor, procurando somente uma oportunidade. Ele procura somente uma brecha. Quer saber uma qualidade do diabo? Perseverança. Ele fica só esperando. Ele vai aos pouquinhos. Ele vai colocando algumas coisas, e às vezes a gente desapercebido vai deixando. E Deus está dizendo: vigia, porque o diabo anda ao vosso derredor. Ele está doidinho para tragar. Mas ainda que ele ande ao derredor, Salmos capítulo de número 37, verso de número 7 vai dizer: mas o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, para o livrar. Ele está ao derredor, mas ao teu redor tem anjo da parte de Deus te guardando, tem anjo de Deus te protegendo para te dar o livramento a qual você precisa. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, Paulo escreve: porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então o diabo, ele opera, ele trabalha, ele age de toda forma, e a gente precisa estar atento e vigilante. A gente precisa estar com os nossos olhos espirituais abertos, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga ter a percepção. Quem é que está operando? Quem é que está trabalhando? As palavras de Pedro para Jesus pareciam ser palavras simples, pareciam ser palavras de alguém que estava preocupado. Quando Pedro vai dizer: Senhor, não faças mal a ti mesmo, tu não vai morrer, para com essa conversa. Mas Jesus, que tem discernimento, vai dizer: para trás de mim, Satanás, porque as coisas que te importam são as coisas da terra, mas as coisas do alto não pertencem a ti. Mas uma coisa é certa, a palavra de Jesus é: Satanás, arreda-te. Mas Pedro, permanece na minha presença, porque eu tenho uma obra na vida de Pedro. E às vezes a gente tem que admitir que talvez a gente até já foi uma ferramenta usada por ele, até mesmo já servindo ao Senhor. Na própria casa de Deus, às vezes nós já fomos uma ferramentazinha. Ou às vezes você conhece alguém que foi um instrumento para falar alguma coisa para você, para fazer alguma coisa contra você. E são palavras, muitas das vezes, que parecem ser nocivas, brincadeiras que parecem às vezes que simplesmente não tem alguma relevância. Mas a grande realidade é que cada pessoa sente de uma forma, cada pessoa sente de um jeito. Aquilo que para mim pode não me ofender, para outra pessoa pode ser uma ofensa gigante. Aquilo que para mim não tem importância, para você pode importar até demais. Aquilo que para mim não tem qualquer tipo de relevância, para você é algo que vai cortar o teu coração, é algo que vai te ferir, vai te machucar. E muitas vezes a pessoa que agir dessa forma, ela está sendo, talvez sem perceber, uma ferramenta na mão do inimigo, uma ferramenta na mão do adversário. E talvez você que está aqui essa noite já sofreu isso por causa de alguém. Você já sofreu esse dano por causa de alguém. Talvez o teu coração, até mesmo no dia de hoje, se encontra ferido, se encontra chorando, se encontra sangrando, por causa da ferida que alguém causou, por não perceber que estava sendo usada pelo adversário para ferir você, para te machucar e para causar aquilo que causou em você. Tem gente que entra em cada quadro de crise, tem pessoas que entram dentro de um nível, agora não consegue sair dele, tem pessoas que ficam marcadas, tem pessoas que não conseguem
Que a gente entenda que campo de batalha é um campo perigoso, é uma área minada, tem bomba, tem explosivo, muita coisa. E às vezes a gente acaba por não prestar muita atenção, pisar nessas bombinhas que estouram. Mas uma coisa eu quero te dizer: se nós pegarmos a palavra do Senhor e aplicarmos na nossa vida, a gente vai começar a entender, a gente vai começar a ter melhores estratégias nas batalhas a qual Deus vai nos permitir enfrentar. Porque até a tua batalha vai glorificar o nome do Senhor. Porque até a tua batalha vai te ajudar a crescer na presença do Senhor. Porque Paulo diz assim: fortalecemos no Senhor na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus. Mas para que você vai fazer isso? Para que você possa resistir no dia mau. É Paulo dizendo: tu só se preocupa com o dia bom. Até porque para o dia bom ninguém se prepara, muitas vezes acontece do nada. Mas o dia mau também. O dia mau chega. O luto chega. A traição chega. O abandono chega. O desprezo, a injúria, a calúnia, a fofoca, ela chega. As maldades do adversário chegam. O inferno se levanta contra você. Chega. A perseguição do inferno também vem contra mim, contra a tua vida. Ela chega. O que você precisa fazer? Quando a questão é a carne, o conselho bíblico é foge. Mas quando é o adversário, Tiago vai escrever: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na batalha não dá para tu voltar atrás. Na batalha não dá para tu recuar. Na batalha você tem que ir adiante. Na batalha você não retrocede. Na batalha você avança. Na batalha você não fica sentado. Na batalha você tem que estar de pé. Ah, mas eu estou com fome. Deus está te dando alimento essa noite. Mas eu estou com sede. Tem água descendo do céu para você beber aqui essa noite. É Deus dizendo: eu te trouxe para o meu alojamento. Eu te trouxe para o alojamento na minha casa, para você entender nessa batalha. Eu vou te sustentar, eu vou te alimentar. Mas uma coisa é certa: não dá para retroceder, não dá para voltar atrás. A vitória já está na tua mão, a vitória já está na tua frente. Vai adiante, continua, guerreia, peleja a batalha, porque Deus vai na tua frente. Deus vai na tua frente. Tem exército de anjos te guardando pela tua frente, pela tua retaguarda. Mas uma coisa é certa: Deus não abre mão de estar com você. Deus é contigo nessa batalha. Sabe o que significa o dia mau do grego poneiro? Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, que traz aborrecimento. São perigos de um tempo cheio de perigo. A fidelidade à fé cristã, que causa dor e problema. Se trata de qualquer dia de tentações particularmente violentas e insistentes, como parte da expansão total das experiências do crente. Então o dia mau chega, a tentação chega, ela bate na tua porta, ela vai bater na tua porta, ela vai se apresentar, não é com chifre, ela vai se apresentar do jeito que você mais gosta, ela vai se apresentar da forma mais atrativa na tua frente, ela vai se apresentar de uma forma quase que perfeita, mas não é perfeita. Ela vai se apresentar como uma cobertura boa de chocolate, mas por debaixo da cobertura
pode bater na tua porta, mas Deus vai estar lá. A guerra pode se levantar, mas Deus vai estar lá. O diabo pode querer potencializar a tua tristeza, a tua depressão, a tua ansiedade, mas Deus vai estar lá. Urimicandarabara xandarai, o dequer levará conderei. E eu sinto a graça de Deus para pregar para alguém que entrou aqui debaixo de guerra nessa noite. O Senhor está dizendo: estou vendo a tua guerra, estou vendo a tua batalha, estou acompanhando desde quando ela começou. Deus viu a ferida, Deus ouviu as palavras, mas Deus está dizendo uma coisa: eu estou contigo, eu estou contigo. Muitas vezes nós não queremos ouvir muitas coisas. Muitas vezes a gente não quer ouvir da parte de Deus que Deus vai fazer um milagre. A gente não quer ouvir que Deus vai cumprir a promessa. Muitas vezes a gente não quer ouvir que Deus vai fazer um reviravolta na nossa vida. Muitas vezes o que a gente quer ouvir da parte de Deus é: eu estou contigo. Muitas das vezes o que acaba o nosso coração não é Deus falar sobre promessa. Promessa todo mundo tem. Ouvir falar de promessa é muito bom, eu gosto, mas tem dia que eu não quero ouvir sobre promessa. Tem dia que eu quero ouvir Deus falar comigo e dizer: eu estou do teu lado, eu estou bem pertinho de você. Esses dias eu estava vivendo uma guerra, vivendo uma batalha, e eu com Deus eu dizia: Deus, eu acho que esse negócio de pregar não é mais para mim, não quero mais. Mas eu tinha vergonha de falar para Ele, mas eu falava no meu pensamento. Eu vivia aquela guerra, aquela indecisão. Eu não queria ouvir Deus falar que ia fazer na minha vida o que Ele já disse que vai fazer. Eu só dizia para Ele: não quero mais. Quando eu fui para o culto, sem perspectiva de nada, a Thaís até estava comigo, preguei como se fosse o último dia da minha vida. Até que Deus levantou alguém que veio na minha direção e falou o que ninguém sabia, e era o que eu queria ouvir e precisava. E Deus disse para mim: eu vi a tua indecisão, eu vi também a tua guerra, mas quem te sustenta sou eu. Talvez o inferno pensava: agora já era, mas aí Deus entrou no cenário, Deus entrou no meio da guerra e disse: epa, eu estou comprando a tua guerra, essa batalha não tereis que pelejar, essa batalha é minha, diz o Senhor essa noite. Eu vou pregar para alguém aqui rasgado, para você entender e para o inferno entender: você não é uma toa e não é um desprotegido. Deus está dizendo: eu estou na tua guerra, eu estou na tua batalha. Você não para, mas você avança. Você não para, mas você vai adiante. Você vai vencer essa guerra. Qual é a tua guerra? Tem gente que a guerra não é nem com o diabo, é com ela mesma. Eu não consigo, eu não chego. Deus está dizendo: tu chega, Desde quando Deus te chamou para o lugar que tu está, Deus já fez muita coisa acontecer. Tem livramento de Deus ainda para mim e para você. Por quê? Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu vou terminar. O conselho de Paulo para mim e para você é: estar em guerra, se revista do poder de Deus. Tu está em guerra,
O dia mau vai chegar, fica tranquilo. Mas eu estou te preparando para quando o dia mau chegar. Eu estou te dando a instrução para quando esse dia chegar. E talvez já chegou para você aqui. Deus está dizendo, eu sei que chegou. Mas você precisa lembrar e voltar um pouquinho e se revestir do Senhor e na força do seu poder, para que você possa resistir no dia mau. E para que quando o dia mau passar, você permanecer inabalável, como um monte Sião que não se abala por nada, mas permanece firme para todo sempre. O que está? Que nível que está a tua guerra? Como que está a opressão? Como que você está nesse campo de batalha aqui essa noite? Como que você entrou esse ano? Como que as coisas estão fluindo na tua vida? Tu já venceu a guerra ou tu ainda está na mesma guerra? Porque eu quero profetizar sobre a tua vida, tem guerra nova chegando, então vence logo essa. Vence logo essa, porque tem outras guerras chegando. Mas para cada guerra vencida, tu já está diferente, está mais fortalecido. Ah, mentiram para mim, alguém vai te trair. É guerra. Ah, não me estenderam a mão, não tem problema, vou te jogar no poço. Ah, mas eu não queria ouvir isso, mas não tem problema, é isso que você vai ouvir. Porque para cada um que te trai, o fiel amigo vai levantar alguém do teu lado para dizer, eles te traíram, mas eu vou levantar alguém para estar verdadeiramente ao teu lado. Te jogaram no fundo do poço, eu vou levantar alguém, assim como Deus levantou alguém para ajudar o profeta Jeremias e tirar ele de onde ele estava. Deus vai levantar alguém também para toda calúnia, toda injustiça, tem algo melhor da parte de Deus. Jesus não foi traído pelos 12, foi traído só por um. E aquele um que traiu não permaneceu, mas os 11 permaneceram, ficaram na presença dele. E mesmo Pedro tendo negado, Jesus olhou e disse: ainda que você traiu, você permaneceu, eu vou te restaurar. E tem outra coisa, você me ama, então apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. O dia mau chega, mas Deus vai dar vitória. Fica de pé. Eu sinto Deus aqui essa noite. Só que eu estou pregando para quem está vindo de guerras, está vindo de batalhas, e tu já nem força mais tem para guerrear e fazer qualquer tipo de coisa, e só você e Deus sabe qual é a tua guerra. E hoje é uma noite a qual Deus quer te revestir e te colocar uma veste nova sobre você. Deus quer trocar as tuas armaduras aqui essa noite. Essa armadura que você está não serve para mais nada. Deus tem armadura melhor para você aqui. Eu quero orar por você. Aí de onde você está, não vou chamar ninguém aqui, eu quero que você apenas feche seus olhos. Eu quero orar por você. Dekandaya sanana kanamase lemandori plumanagan chotoria lemande katarabarash tikandere lebadakonda na kondere balaya se este que faço